Mas afinal, a vida em Portugal é realmente melhor do que no Brasil? Ou tudo isso não passa de uma grande ilusão? Assim como eu e meu namorado, um grande número de brasileiros vem todo ano aqui para Portugal em busca de uma qualidade de vida melhor do que a que tinham lá no Brasil. Mas também uma outra grande parte volta desiludido e vendo que não encontrou a qualidade de vida melhor que buscava aqui. Mas afinal, por que isso acontece? Vivendo aqui em Portugal e conversando com brasileiros que também pensam em vir para cá, eu já percebi que as pessoas trazem uma grande ilusão quando o assunto é emigrar para Portugal, como se aqui magicamente fosse a terra onde as pessoas mudam de vida para melhor. E eu sei que você deve estar pensando agora, lá vem mais um youtuber jogar um balde de água fria e desiludir sobre Portugal, e não é bem assim, eu não quero desmotivar ninguém, eu só quero trazer um choque de realidade, então fica até o final desse vídeo que vai valer a pena. E pra gente chegar na conclusão, até o final desse vídeo, eu preciso que você saiba responder algumas perguntas. Saber o que você faz no Brasil, o que você tá buscando aqui em Portugal, como você pretende agir quando chegar aqui, se você tem essas respostas todas na ponta da língua, ou se você tá achando que vai só pisar os pés aqui e as coisas vão melhorar e você nem sabe o que vai melhorar exatamente. Eu sei que na internet a gente tem acesso a muita coisa boa, mas também tem muita coisa que pode confundir sua cabeça. Como a gente vê a vida das pessoas que moram aqui em Portugal, vivem uma vida aparentemente de luxo aqui em Portugal e postam sempre que estão felizes no Instagram, mas você tem que se perguntar se essa pessoa, ela realmente está trabalhando aqui em Portugal ou se é alguma digital influencer que vive de publicidade, que não vai precisar acordar às 5 horas da manhã para trabalhar numa fábrica, por exemplo. E se você se espelhasse na vida dessa pessoa e quando chegasse aqui, precisasse trabalhar nessa fábrica que eu dou de exemplo, acordando 5 horas da manhã, no frio do inverno, será que ainda vai valer a pena Portugal da mesma forma que você via essa pessoa morando aqui? E eu não tô falando que a pessoa que hoje vive em Portugal é digital influencer, um dia também não precisou trabalhar, acordar cedo. Ela pode ter feito o processo dela e hoje ela tá bem. Mas você não pode achar que vai pisar aqui e em alguns meses a sua vida vai estar igual a dessa pessoa. Mas o ponto que eu quero chegar é, quando as pessoas pensam em vir morar em Portugal, elas pensam só do lado positivo. E o que vai melhorar na vida delas, o poder de compra, segurança, a educação, enfim. Vários motivos que podem melhorar, mas acabam se esquecendo dos pontos que podem piorar. E hoje eu tô aqui pra falar sobre isso. E repito, não pra querer te desmotivar, mas pra te trazer pra realidade, de uma maneira assim 100% sincera. Então fica comigo até o final desse vídeo. Muitas pessoas vêm aqui para Portugal sem nunca nem ter escutado um português falar na vida. Então, antes de você equacionar se uma coisa vale a pena ou não, você tem que pensar até nos mínimos detalhes. Como, por exemplo, o tipo de trabalho que você tinha no Brasil versus o tipo de trabalho que você está disposto a trabalhar aqui em Portugal. Ou o tipo de casa que você morava no Brasil e o tipo de casa que você provavelmente vai morar aqui em Portugal. Então, essas são algumas das coisas que as pessoas acabam que não colocam na balança na hora de se decidir e acaba que chegam aqui e pensam, esse pá não vale tanto a pena assim. E depois de alguns anos ou até só alguns meses, voltam pro Brasil arrependidos, achando que a vida que os influencers mostraram na internet era tudo uma grande ilusão. E na vida, toda vez que a gente escolhe um caminho, a gente deixa de seguir por outro. Então aqui, por exemplo, Portugal é o 7º país mais seguro do mundo e o 4º país mais seguro da União Europeia. Então se você estiver buscando segurança em um país, pode vir para Portugal, que aqui é muito seguro. Só que por outro lado, você pode estar perdendo a sua segurança pessoal, que é aquela segurança que você tem de ter uma rede de apoio de parentes ou de amigos, entende? Ou seja, você ganha uma segurança externa, vai estar em segurança, mas por outro lado você pode perder a segurança de ter ali a rede de apoio da sua família. Afinal, você vai estar num país novo onde não conhece absolutamente ninguém. E aí no Brasil, às vezes a gente não pensa tanto nisso porque a gente tá na nossa zona de conforto. A gente tá tão seguro que não consegue nem medir o que é essa rede de apoio que eu tô falando. Só que quando você pisa aqui e vê que não tem absolutamente ninguém, aí você percebe que tinha uma certa segurança pessoal no Brasil, entende? E ainda na questão de ganhar por um lado e perder do outro, a gente pode aproveitar para falar do tema de trabalho aqui em Portugal. Sim, é relativamente fácil conseguir trabalho aqui em Portugal e sim, é um país que realmente tem escassez de mão de obra. Mas não é aquela coisa que você vai poder escolher bem a área onde você vai trabalhar, muito menos escolher onde você vai trabalhar. Mas uma coisa que a gente vê que é muito mais tranquilo aqui do que no Brasil é que o salário mínimo de Portugal é muito mais justo do que o salário mínimo do Brasil, em termos de qualidade de vida. Mas calma que hoje eu vou me aprofundar nesse assunto, segura aí que eu vou explicar. Então, de repente, você que não estava disposto a trabalhar com certos tipos de trabalho no Brasil, porque pagavam mal, aqui em Portugal você estaria aberta a todo tipo de trabalho, já que o salário mínimo daqui daria para você viver muito melhor do que viveria com o salário mínimo do Brasil. E também o fato de você não estar disposto a trabalhar em qualquer área quando chegar aqui em Portugal, também pode ser um balde de água fria para você. Porque vamos supor que no Brasil você estava acostumado com uma área de escritório, uma área mais tranquila, como, sei lá, RH, venda,
vendas, design ou home office. Talvez você não consiga exercer essa área quando chegar aqui em Portugal. Isso porque o trabalhador brasileiro, quando chega aqui, com sua experiência ou com seus certificados e formações, só que isso, infelizmente, nem sempre é reconhecido quando chega aqui em Portugal. E aí essa pessoa formada e qualificada vai ser reconhecida aqui só como um trabalhador sem experiência, completamente zerado. Então, tudo isso você tem que ter em mente. A maioria dos certificados e formações não vai ter validade quando você chegar aqui. Então, é muito provável que, assim como a maioria dos brasileiros que vem pra cá, que você acabe trabalhando num subemprego, como fábrica, restaurante, hotel, limpeza, etc. E agora, só pra reforçar, quando eu falei do salário mínimo aqui ser muito mais justo que no Brasil, é que comparativamente, quem vive em Portugal com um salário mínimo, com certeza vai viver muito melhor do que quem vive no Brasil com um salário mínimo. Mas esse assunto de qualidade de vida eu vou deixar pra outro vídeo, porque eu tenho muita coisa pra falar ainda. Então, se vocês quiserem saber, deixa aí embaixo nos comentários. Outra coisa que muita gente fala sobre Portugal é que os preços do mercado daqui estão aumentando e as coisas estão ficando mais caras. E sim, isso é verdade, mas isso é uma realidade do mundo inteiro, principalmente do Brasil também. Então eu acho que ainda que se comparando, aqui ainda se come e se vive muito melhor do que no Brasil. E é lógico que a realidade não é a mesma pra todos. Então eu tô me usando de exemplo, que moro com meu namorado, então temos 2 rendas, não temos filhos, nem pets, nem vícios. Então se você pensa em vir sozinho, a sua realidade financeira vai ser completamente diferente. E se você pensa em vir em família, vai ser mais diferente ainda. Então eu não posso aqui chegar e generalizar pra todos. Eu acho que isso entra muito na questão de Portugal não ser para todos, porque dependendo da vida que você leva no Brasil, aí realmente não vale a pena você vir pra Portugal, sendo que a sua vida vai piorar em alguns sentidos e ela nem vai melhorar tanto assim em outros. Então muita gente que vem pra cá tem uma situação estável no Brasil e acha que se mudando pra Europa vai ter uma condição de vida ainda melhor. Porém, a realidade é que o padrão de vida dela vai cair um pouquinho, principalmente nos primeiros meses. E além disso, ela vai estar longe da família. Então passar por tudo isso não vai fazer sentido nenhum pra essa pessoa. Eu posso usar de exemplo 2 pessoas que eu conheci morando aqui em Portugal que passaram por situações bem semelhantes. A primeira pessoa foi um homem, que eu e o Ed a gente viu na mesma fila pra fazer o nosso NIF. Ele tava assim na nossa frente na fila, também era brasileiro, então a gente tava conversando. E ele tinha uma vida estável no Brasil, tinha casa, carro, disse que vendeu a maioria dos pertences dele, da esposa, pra vir morar aqui, pensando na qualidade de vida dos 2 filhos que ele tem. E assim, ele era um cara que ganhava muito bem no Brasil, e sabe com o que ele tava trabalhando quando chegou aqui em Portugal? Como entregador de comida. Eu não sei como é que ele tá hoje em dia, mas ele falava de maneira assim que tava completamente satisfeito, porque ele se orgulhava de ver os filhos dele numa escola onde tinha um ensino bom. Então ele conversava muito com a gente sobre os filhos, que os filhos estavam aprendendo novos idiomas, que estavam aprendendo novas coisas que eles provavelmente não iriam aprender em nenhuma escola pública no Brasil, e aqui o ensino público é de qualidade. Então pra ele valeu a pena deixar o estilo de vida que ele tinha no Brasil pra ter um estilo de vida mais simples aqui e ver os filhos tendo uma qualidade de vida ainda melhor. E é claro, num país mais seguro, vão poder crescer num país mais seguro. O outro exemplo, que foi bem semelhante, foi já depois de muito tempo, a gente tava precisando fazer uma reforma aqui na casa e era outro cara, que também era brasileiro, e veio como pintor. Daí ele chegou junto com o ajudante dele, era um homem que falava muito bem, realmente, gramaticalmente, ele tinha uma voz de locutor, sabe? Usava óculos de grau, você olhava pra ele e visivelmente não parecia ser um pintor. Então a gente foi conversando com ele pra ver o que ele fazia no Brasil e tudo mais. E ele, assim como o cara do primeiro exemplo, também tinha uma vida estável no Brasil, tem uma empresa no Brasil e veio morar aqui em Portugal com a esposa e com os filhos, que já são mais velhos, para os filhos poderem estudar aqui também. E diferente do primeiro exemplo, esse cara ele tava muito insatisfeito, porque ele tinha um padrão de vida alto no Brasil, tinha empresa no nome dele, ganhava bem, tinha um padrão de vida elevado, chegou aqui, teve que trabalhar com quem encontrou, então ele trabalhou como pintor, o padrão de vida caiu bastante, apesar dos filhos estar tendo uma qualidade de vida melhor, e ele tava falando com a gente que tava extremamente insatisfeito. Ia ficar o período dos filhos estudar, fazer algum concurso, algo do tipo, e ele queria voltar já pro Brasil. Então é por isso que eu sempre falo que não tem como eu chegar aqui no YouTube e falar, gente, a fórmula mágica é vir pra Portugal. Vocês têm que vir pra Portugal, esquece o Brasil. Primeiro vocês vêm pra cá e aqui vocês dão um jeitinho, aqui vocês se resolvem, depois vocês se resolvem. Não tem como eu falar isso porque depende de pessoa pra pessoa. Tem gente que vive muito bem no Brasil, tem um trabalho bom, estável, tem uma casinha própria no nome, tem família perto, enfim, às vezes não tem por que essa pessoa arriscar tudo que tem no Brasil e vir morar aqui em Portugal. Porque a gente pode se planejar o quanto for, sempre vai haver um risco.
E não é pra desmotivar, você vai estar num país desconhecido. E no nosso caso, a gente veio sabendo disso. Que foi sim um grande risco que a gente tomou, mas a gente ainda tinha uma pessoa morando aqui, que era a minha sogra, e mesmo assim a gente sabia que podia dar tudo errado. E aí que tá a grande diferença. Se desse tudo errado, a gente tinha pra onde voltar. Pensa que eu vim pra Portugal com 21 anos, não tinha construído absolutamente nada no Brasil. Nem casa, carro, carreira. Então a gente não tinha nada e ia voltar pro nada, entende? Literalmente aquele papo de não tenho nada a perder. É isso. Então assim, você tem que analisar a sua vida. Se você tem um salário bom, se você tem casa própria. Às vezes, imigrar é se colocar num risco que não é necessário. Ou às vezes você tá aí no Brasil, ganha um salário mínimo ou um pouco mais do que um salário mínimo. Você mora numa zona perigosa. É claro que vir pra cá vai valer mais a pena pra você. Ou se você mora aí no Brasil e tá acostumado em trabalhos que não dão folga todo final de semana, vai fazer a mesma coisa aqui. Que também eu não sei quando é que eu tive folga no fim de semana. Ou feriados. E por mais que as pessoas falem que o salário aqui não é justo ou que não é bom, eu não tiro a razão dessas pessoas. Até porque você não vai ficar rico aqui recebendo um salário mínimo, muito menos trabalhando pros outros. Só que isso vale pra qualquer país. Mas eu ainda garanto que a sua qualidade de vida vai ser melhor do que as que eu citei agora há pouco. Como, por exemplo, não é legal você morar num lugar muito perigoso. Não compensa você viver em alerta, sabe, o tempo todo pra ir pro trabalho. Como eu passei muito por isso enquanto eu tava no Brasil. Saindo do meu trabalho, eu vivia sempre em alerta, em choque, até chegar em casa, ou ir pro trabalho, ou voltar de noite. Salvador é extremamente perigoso e a gente vive com medo em Salvador. Então aqui compensa muito mais pra mim trabalhar por um salário mínimo e ter segurança, saber que eu posso vir pra casa em segurança, sair do meu trabalho bem, comer bem, enfim. As pessoas vêm pra cá e reclamam do salário mínimo, às vezes esquecem que o salário mínimo do Brasil chega a ser quase que desumano, eu acho. Não dá pra pessoa nem juntar um dinheiro pra uma reserva de emergência, ou pensar em comprar um carro ou uma casa, ou fazer alguma viagem. Ninguém consegue fazer esse tipo de coisa recebendo um salário mínimo no Brasil. Principalmente se trabalhar na escala 6x1. Acho que em algumas situações aqui em Portugal a coisa é mais digna, sabe? Mas enfim, gente, eu acho que é esse tipo de coisa que vale a pena a gente comparar e sempre tentar manter nossa cabeça no lugar também. Sempre lembrar de onde a gente veio, pra onde a gente tá indo e principalmente ver aonde a gente quer chegar. Aqui em Portugal eu encontrei uma oportunidade que eu não tava encontrando no meu país. E tá tudo bem, eu não odeio o Brasil. Eu gosto daqui também porque eu tive essa oportunidade e eu já posso dizer que a gente é feliz aqui e a gente tá conseguindo ir atrás do que a gente buscava. Eu acho que no Brasil as pessoas ficam muito no mesmo lugar e tem muita dificuldade pra crescer. Ia ficar muito empacado, sabe? Eu acho que aqui a gente vê a oportunidade de crescer. Então, por mais que a gente sinta vontade de estar no Brasil, saudade de quem a gente ama, da nossa família, a gente sabe o que a gente quer e a gente tá conseguindo. Eu acho que olhar pra trás e ver que a gente já tá melhor do que quando a gente chegou, dá mais força pra gente continuar, sabe? Nossa, virou uma sessão de terapia isso aqui. Mas enfim, o importante, eu acho que é que isso faça sentido pra você. Pra mim tá fazendo sentido, pro Ed também. Então, no fim das contas, é isso que importa. Mas então, resumindo, tudo isso vai ser bem relativo. Se Portugal é uma ilusão ou não, vai depender do que você criou na sua cabeça antes de vir pra cá, do quanto você estudou, pesquisou sobre Portugal antes de vir pra cá, sobre legislação, sobre visto, sobre custo de vida, sobre saúde, se você fez uma autoanálise da sua vida no Brasil antes de vir pra cá, se você tem as ideias bem alinhadas, se você for sincero com você mesmo, aí você não vai ter nenhuma ilusão quando vier pra cá. Toda imigração tem um lado bom e um lado ruim. Quem vai tirar proveito disso é você, se você saber escolher tirar as coisas boas pra absorver conhecimento com elas. É assim, quem sabe, ter uma vida mais feliz e uma vida de sucesso. Então, é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. O meu nome é Laura e tchau.